queridos, estamos de volta à nossa aula de Pentateuco e nós vamos estudar hoje o nosso capítulo 8 do nosso livro. Abra aí o seu livro no capítulo 8 e vamos dar continuidade à nossa disciplina, tá? Vamos lá? Capítulo 8. Nós estudamos o capítulo 6 e 7 sobre o livro de Levíticos. E agora, a partir desse capítulo 8, nós vamos ver o livro de Números. O que trata o livro de Números? Nós vamos ver sobre o censo. Aqui a gente vai ver a contagem do povo, né? Principalmente para a área militar. Né? Se está surgindo uma nação, essa nação tem que ter um exército, que esse exército tem que proteger os seus cidadãos e co-cidadãos. Vamos lá? E vão marcando aí no livro de vocês, que vai ser muito importante e preciso para a avaliação de vocês. Vamos lá então estudar um pouco sobre o livro de Números. Introdução. O livro de Números é usado para destacar os dois censos registrados em seu texto. O livro é conhecido por Bemidbar, ou seja, no deserto. Números é um relato histórico do povo de Israel e nos ensina mais a respeito de Deus. Então vamos prosseguindo aqui na nossa aula. Tópico 1. Israel no Sinai. O povo foi recenseado com o objetivo de mostrar aos homens que tinham idade acima de 20 anos e assim fazê-los passar por um treinamento para as guerras e para a conquista de Canaã. Existia também a necessidade de organizar as famílias para realizar a repartição das terras. Número capítulo 1, verso 2 e 3. Né? E vamos prosseguindo a nossa aula. A tribo de Levi. A tribo de Levi, como nós estudamos anteriormente, foi excluída deste censo, por ser uma tribo separada para cuidar do tabernáculo. O serviço deles abrangia também cerimônias religiosas. Os levitas tinham que proteger a tenda do encontro dos invasores, ou seja, os não levitas, para evitar que esses expusessem a ira divina. Então, toda a segurança do tabernáculo e dos pertences sagrados do tabernáculo era de responsabilidade da tribo de Levi. Acampamento das tribos de Israel. Então aqui a gente vai ver já a separação e a quantidade de soldados que cada tribo ali conforme o censo foi feito, né? Então aqui nós vamos ver a montagem da separação e como ficou ali cada tribo na nova terra. No leste, sob a bandeira do leão, foram colocadas as tribos de Judá, Isacar e Zebulon. Era o maior dos grupos com um exército de 186 mil soldados. Na banda do sul, encontramos as tribos de Ruben, Simeão e Gade, com um total de 151.450 soldados. A bandeira é o homem. Na banda do oeste, sob a bandeira do boi, estavam as tribos de Efraim, Manassés e Benjamim, com um total de 108.100 soldados. Na banda do norte, sob a bandeira da águia, temos as tribos de Dan, Aser e Naphtali, com um total de 157.600 soldados. Então aqui foi o primeiro censo que foi feito na tribo de Israel para então assim fazer o sorteio das terras para organizar o acampamento da tribo de Israel. Então, até então eles não tinham conquistado ainda a terra, mas o acampamento era assim distribuído.
Montei aí um quadro aí para vocês verem como estava o acampamento. Vocês podem ver que no meio nós temos o tabernáculo. Ao redor nós temos o acampamento dos levitas, que está ali os meraritas, os gersonitas e os coatitas. Moisés e Arão e os sacerdotes ficavam à frente da tenda da congregação e aos lados, né, as tribos ali divididos. Ok? E vamos prosseguindo então a nossa aula. E aqui a ordem da marcha das tribos e seus estandartes. Aí no livro de vocês está preto e branco, e eu coloquei aqui o colorido para ficar mais animado e divertido a nossa aula. Então nós temos o estandarte de Dan, de Efraim, de Ruben, Judá, Aser, Manassés, Simeão, Isacar, Naphtali, Benjamim, Gade e Zebulon. E embaixo nós temos aí as tarefas dos sacerdotes. Os coatitas carregam a mobília do tabernáculo. Era de responsabilidade deste grupo todos os móveis do tabernáculo. Os gersonitas e meraritas carregam o tabernáculo. E os levitas carregam a arca. Então, para você ver, todas as coisas de Deus é organizado. E não tem quem está ali mandando, desmandando, querendo ser sendo maior ou menor. Então, cada um tinha as suas atribuições e tinha as suas responsabilidades. Ok? Vamos prosseguindo a nossa aula. Os levitas. Havia muito trabalho a ser realizado pelos sacerdotes. Agora somente Arão e seus filhos podiam realizá-lo. Deus estabeleceu levitas para auxiliar nos trabalhos, que como eu falei ali no quadro anterior, gersonitas, meraritas e coatitas. Eles deveriam tomar o lugar dos primogênitos. Então, era passado de geração a geração. Tópico 2. Santificação do povo. O acampamento está organizado. Deus agora volta-se para a pureza novamente. Deus fala da importância de afastar do acampamento todo o impuro. Neste tópico, iremos observar 3 leis que foram revistas antes da caminhada continuar. Estas leis englobavam a higiene, para você ver, a honestidade e a moralidade. Então, Deus sempre foi organizado e foi isso que ele sempre ensinou para a humanidade e principalmente para o seu povo, né? Porque essa nação é o espelho e dessa nação o nome de Deus se propagou e se fortaleceu até os tempos de hoje. Vamos prosseguindo. A separação das contaminações. O povo de Deus precisa aprender que nada que impeça a adoração ou serviço deve existir onde Deus habita. Existiam razões de saúde pública para isolar pessoas com doenças transmissíveis. Ou seja, naquela época não existia cura para essas enfermidades. Esta lei era de suma importância, pois não havia saneamento básico. E Moisés deveria tomar muito cuidado para que não houvesse surtos epidemiológicos. Disse o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel que lancem para fora do arraial todo leproso, todo que padece e todo imundo por ter tocado em algum morto. Tanto homem como mulher os lançareis. Para fora do arraial os lançareis, para que não contaminem no meio do qual eu habito. Números capítulo 5, versos 2 ao 3. Você pode ler todo esse capítulo 5 que você vai ver como eram as restrições e o afastamento destas pessoas. Viu? Prosseguindo. O voto de Nazireu.
A palavra nazireu é derivada do hebraico nazir, que significa separar. O voto de nazireu era extremamente severo, mais do que os votos sob os quais os sacerdotes serviam. Era mais prescrição exclusiva de Deus para o povo. O nazireu era uma pessoa separada e durante o período do voto prestava serviços especializados a Deus. O voto falava de limpeza espiritual, física e pessoal, de pureza cerimonial no que diz respeito à disciplina moral forte. Então, era algo assim, a pessoa era dedicada 24 horas, de domingo a domingo, para o serviço de Deus. Viu? Por isso que é muito importante cuidado com os votos que estão sendo feitos perante Deus, porque quando Deus põe para cobrar, Ele cobra e cobra mesmo. Vamos lá, prosseguindo. A bênção sacerdotal. A bênção sacerdotal era a fórmula que o sacerdote tinha para abençoar o povo que estava consagrado e santificado. E aqui nós temos um versículo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Números capítulo 6, verso 24 e verso 26. Então era muito importante que o povo ali recebesse a bênção sacerdotal. No dia de hoje é a mesma coisa com nossos pastores, né, os titulares. Né? Eles sempre estão ali nos abençoando, orando, intercedendo por cada um de nós. Isso não é diferente nos tempos de hoje. As ofertas dos príncipes. As ofertas dos príncipes aconteciam exatamente da mesma forma. Por 12 dias, um após o outro, um líder diferente trazia sua oferta para a dedicação do altar. Estas ofertas eram constituídas de 6 carros cobertos, 12 bois. Cada 2 príncipes ofereceram um carro e dado a um deles um boi. Viu? Então, tudo era... Deus determinava e tinha que ser cumprido dessa forma. Se não cumprisse, uma maldição caía sobre aquela pessoa. Vamos lá, prosseguindo. A purificação dos levitas. O próprio Arão acendeu as lâmpadas e representou assim o seu divino Senhor. As escrituras são a luz que brilha. Que bênção, né? A luz que brilha na escuridão. E muita gente não entende sobre isso. Todo Israel deveria saber que eles não tomaram esta honra por si mesmos, mas que foram chamados por Deus. Os levitas deviam ser purificados. Moisés deveria espargir a água da purificação sobre eles. Espargir é meter a mão assim na água e lançar dessa forma, né, sobre todo o levita. Em seguida, deveriam apresentar ofertas queimadas de manjares e pelo pecado, e assim estariam limpos e santificados, então ali prontos para então adorar ao nosso Senhor Deus. Prosseguindo, a véspera da partida. Então a gente vê aqui alguns acontecimentos, né, que é relembrado ainda no decorrer aqui do livro de Números, e vamos aqui só relembrar. A Páscoa. A Páscoa era o evento central de adoração do povo israelita. Os procedimentos estipulados foram minuciosos. Entretanto, havia discrepância na prática. Esta é a segunda vez que era realizada a Páscoa, mesmo já tendo se passado 2 anos da saída do Egito. Então, eles novamente relembraram aí este evento que Deus fizera na vida deles. A nuvem e o fogo. A presença e a orientação de Deus eram contínuas no transcurso da viagem do Egito até Canaã. Desde que saíram do Egito, os israelitas tiveram uma coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Deus sempre esteve presente, como até o dia de hoje Ele está presente na nossa vida. As trombetas
de prata. Deus ordenou que os israelitas fizessem 2 trombetas de prata que seriam tocadas pelo sacerdote para chamar a assembleia e levantar acampamento. Então, tudo isso eram ritos, eram momentos que tinham que acontecer e tudo era feito conforme a vontade do nosso Deus. Amém, queridos? Vão grifando, aí no livro de vocês tem tudo isso aqui. Eu tirei as partes mais importantes que vocês vão lendo e estudando aí minuciosamente este capítulo. Continuando. Israel em marcha. Após os israelitas terem permanecido por quase 1 ano no Monte Sinai, iniciaram a marcha rumo a Canaã. Saíram do deserto do Sinai e repousaram em Padã. Prosseguindo, a murmuração do povo, os 70 anciãos e as codornizes. Isso aqui foi um momento muito difícil e crucial na vida deste povo, né? Porque além de terem sido libertos da escravidão, o povo ainda continuava sendo murmuradores e reclamadores. Mesmo depois de ter enfrentado várias lutas, o povo continuou chorando pela carne. Por conseguinte, Deus ordenou que Moisés reunisse 70 anciãos do povo e os pôs ao redor da tenda. Deus mandou um evento que trouxe as codornizes ao arraial. O povo comeu muita carne e a ira de Deus atingiu aqueles que haviam tido o desejo de comer a comida do Egito, representando aquilo pelo excesso de carne como uma praga muito grande. Queridos, a Bíblia nos relata esse momento que Deus enviara a carne logo após ali o maná, que eles comeram tanta carne, mas tanta carne, que saía pelo nariz, pelo ouvido, pela boca, por qualquer lugar que tivesse buraco no corpo. E o povo ali começou a perecer por causa da desobediência e da gula e dos desejos que ainda tinham o Egito ainda no seu coração. Se você ler aí na sua Bíblia, você vai ver isso e a história ela é bem grande. Prosseguindo. A lepra de Miriam. Para você ver que toda vez quando desobedece, acontece alguma coisa com o homem. Miriam murmurou contra seu irmão Moisés e Arão foi o seu porta-voz. A primeira crítica era referente à sua mulher estrangeira. A segunda crítica era referente às mensagens de Deus. Entretanto, o real motivo das murmurações era o ciúme, porque Deus sempre mantinha a conversação com Moisés e com Arão, porque Deus os chamou e Deus os colocou ali como líderes. Para Miriam, seu castigo veio através da lepra. A lei exigia um afastamento por 7 dias da presença do povo. Todo o acampamento esperou até Miriam novamente retornar ao acampamento, punida e humilhada, mas totalmente limpa. Depois disso, ela reconheceu o poder de Deus e a autoridade de seus irmãos, de Moisés e Arão, e que com Deus não se brinca. Viu, queridos? Então é por isso, olha, vamos cumprir e obedecer o que Deus nos determina. E o tópico 4, Israel em Cades Barneia. Isso aqui foi um momento em que Moisés enviara ali 12 espias, né, espiões ali. Ele selecionou um de cada tribo para que pudesse ali desbravar a terra que eles iriam conquistar. Logo após terem chegado ao deserto de Parã, os israelitas fizeram planos para enviar um grupo de espiões a Canaã em missão de reconhecimento da terra. Os espias seriam enviados não com intuito militar, mas de reconhecimento do local que deveriam possuir. Embora os israelitas estivessem às portas da terra prometida, foram mandados de volta ao deserto, onde todas as pessoas de mais de 20 anos haveriam de morrer e onde vagariam por 40 anos. Queridos, aqui foi algo assim tenebroso. E Deus fica muito triste, né? Porque os espias trouxeram os relatos, né? As cidades são fortificadas, são rodeadas de fortaleza, são pessoas grandes, gigantes. Eles começavam, Moisés, mas você trouxe a gente para morrer no deserto, aquelas coisas todinho. Somente Caleb e Josué passaram um bom relatório para eles.
Então Deus novamente castigou o povo. Já que não quer, então vamos caminhar novamente pelo deserto. E a Bíblia fala que eles caminharam durante 40 anos em círculo ali, até que todos esses murmuradores perecessem no deserto e viesse uma nova geração, que lá na frente a gente vai ver nos próximos capítulos. Então, queridos, esse foi o nosso capítulo, e que vocês estudem ele mais a fundo, que vai ser muito preciso nas nossas avaliações lá na frente, ao término da disciplina. Fiquem todos com a paz e até o próximo capítulo, se Deus permitir. Tchau!